padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Abramos nosso coração para que a proclamação da palavra de Deus nos interpele como uma luz que nos ilumina. Pois é verdade, a palavra de Deus, como diz o Salmo 118, é luz para nossos pés e lâmpada luzente para os nossos caminhos. Preparando-nos, compartilhe com seu coração para nos iluminar na reflexão e assim acolhermos mais amorosamente a palavra de Deus, o que nos vem das conferências de São João Cassiano Abade. Ele comenta: agora devemos falar das renúncias, que são 3, segundo a tradição dos pais e a autoridade da Sagrada Escritura, e que devemos praticar com grande empenho. Pela primeira, desprezamos todas as riquezas e bens materiais do mundo. Pela segunda, repelimos os hábitos passados, vícios e paixões do espírito e da carne. A terceira consiste em afastar a nossa alma de todas as coisas presentes e visíveis para contemplar e desejar unicamente os bens futuros e invisíveis. E essas 3 renúncias, meu irmão, minha irmã, devem ser praticadas simultaneamente. Como lemos que o Senhor ordenou a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. Disse primeiramente da tua terra, isto é, renuncia aos bens deste mundo e às riquezas terrenas. Em segundo lugar, da tua parentela, é a renúncia ao modo de viver, aos costumes e vícios do passado, que desde o nascimento estão ligados a nós como parentes e consanguíneos. Em terceiro lugar, da casa de teu pai, isto é, afasta o olhar de toda lembrança deste mundo que temos diante dos olhos. Nada nos adiantaria termos realizado com toda a devoção da nossa fé a primeira renúncia, se não praticássemos a segunda com o mesmo empenho e fervor. E assim, depois desta, poderemos chegar à terceira renúncia, pela qual, saindo da casa paterna, dirigiremos todo o nosso olhar, o olhar da nossa alma, para os bens celestes. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam a Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda: qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei não está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Amado e amada de Deus, este é um desafio enorme. Porque somos muito apegados a pessoas, a coisas, a situações, a contextos. E precisamos construir dentro de nós uma liberdade interior, valorizando tudo, a todos. E como é importante, laços, configurações, situações, nossos engajamentos. Mas é preciso construir dentro uma unidade que venha desta liberdade interior. Por isso o Senhor nos desafia ao dizer: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e da própria vida, não pode ser meu discípulo. Para dizer a nós, Cristo é o centro, é primeiro. Porque Ele é a fonte do amor. E sendo Ele primeiro, é um amor que fecunda o caminho de nossa vida.
não pode ser meu discípulo, diz ele. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, ensina-nos esta sabedoria, não vai se assentar primeiro para calcular se tem o suficiente, a fim de não lançar o alicerce e depois não ser capaz de acabar sendo objeto de zombarias? Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Assim como o rei, que vai guerrear, primeiro tem que se assentar se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000. Se ele vê que não pode, ainda quando o outro que vem ao seu encontro para guerrear, longe se encontra, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Vale, portanto, e ecoe em nossos corações e nos incomode interpelando. Qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Ilustra o caminho de nosso discipulado a reflexão das catequeses de São Cirilo de Jerusalém, quando ele nos lembra: a fé tem um só nome, mas duas maneiras de ser. Há um gênero de fé que se relaciona com o dogma e inclui a elevação de uma pessoa e seu assentimento sobre determinado assunto. Diz respeito ao interesse pessoal, porque se creres que Jesus Cristo é Senhor e que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo e levado ao paraíso por aquele que nele introduziu o ladrão. E não devemos hesitar em acreditar ser isto possível, pois quem salvou o ladrão no Santo Gólgota pela fé de uma hora só, também pode salvar a nós se crermos. E o outro gênero é a fé que Cristo concede por graça. Pois a uns pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outros de ciência, segundo o mesmo Espírito. Cultivemos a nossa fé para que nós possamos nos qualificar na condição de verdadeiros discípulos e discípulas de Cristo. Suplicamos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, fecunde sua vida e fecunde de modo especial o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira